é um crime de ordem de gênero. E é esse mesmo machismo que oprime não só mulheres, mas mulheres lésbicas, que oprimem homens gays, que diz que dar o cu é ruim e não é. Quem disse que dar o cu é ruim? Quem disse que dar o cu significa que o homem é viado. Por quê? Né? Porque que os homens podem ter essa relação anal com as suas namoradas, mas isso é tranquilo e o contrário não é colocado. Né? Então é essa mesma ideologia machista que justifica o crime homofóbico também. Então se a gente está aqui por Daniele, a gente também está aqui contra a homofobia, contra o machismo, contra toda forma de opressão. E daí, nesse sentido, a minha fala vai dialogar com os companheiros que ainda não têm essa compreensão de que a homofobia, ela também é uma... Não sei se a melhor palavra é derivação. Não é derivação, é originada por uma concepção machista. Né? Então, eu estou falando isso porque algumas falas anteriores, inclusive, fez relação a isso e causou um certo constrangimento entre nós feministas e homens que buscam refletir sobre o feminismo, porque se coloca nessa contradição e nessa relação. Né? Então é importante a gente pontuar isso. Mas voltando ao caso de Daniele, eu acho que uma reflexão importante que é colocada dentro da perspectiva de como que a gente trata, de como que a gente é tratada nas questões de violência. Uma é a que a Rayane, que estava aqui antes de mim, que fala que toda a perspectiva dentro dessa sociedade, dentro de políticas públicas que é colocada para solucionar ou para dar conta de alguma questão ligada à violência contra a mulher, joga sempre a mulher dentro de uma perspectiva de revitimização, difícil essa palavra, e também coloca ela dentro de uma perspectiva do espaço privado. Então é sempre quando eu vou para o trabalho a pé, eu sou assediada várias vezes durante o dia, né? E eu tenho que me retrair, ou a orientação que eu recebo é não andar na rua à noite, procurar andar com um homem, porque é sempre o homem que pode me dar segurança. Eu não tenho a segurança de andar sozinha e ter a garantia de que vou ser respeitada, de que o meu corpo vai ser respeitado, de que o meu espaço vai ser respeitado, né? Então toda e qualquer perspectiva que é colocada é no sentido de jogar mais uma vez a mulher para o espaço privado. E fazer essa discussão de espaço público e espaço privado para as mulheres tem custado a vida de muitas delas. E uma delas foi Daniele, uma delas foi espancada hoje. Outras são as que são mortas e espancadas todos os dias dentro da sua casa, inclusive de forma silenciosa, né? Então, refletir sobre, inclusive, essa relação privada que está colocada dentro das casas é importante, porque quando a mulher não quer fazer sexo com o seu marido e ele a força a fazer, o nome disso é estupro, mas ninguém discute, agride muito o homem, agride muito a sociedade colocar essa discussão do espaço público e do privado que está colocado para a mulher. Então é importante essa reflexão para a gente. Eu queria também resgatar que essa bandeira, essa discussão sobre a violência contra a mulher dentro da UFES, ela vem sendo pautada há muito tempo aqui dentro. Há muito tempo a gente discute, seja nos centros acadêmicos, seja em palestras como essa, em espaços como esse, ou seja, durante o período de eleições de DCE, quando a gente fazia o enfrentamento e a discussão de creche, a discussão de transporte público, a discussão de iluminação, que até hoje não foi resolvida, e a gente está aqui com a gambiarra para poder se ouvir, se falar, se ver, né? Então essa questão está colocada dentro da universidade há muito tempo. O que aconteceu com Daniele foi uma consequência de duas vertentes. A consequência de uma perspectiva de relação machista que está colocada entre homens e mulheres, e a perspectiva do descaso, sim, do serviço público com relação à garantia do direito e da segurança dessas mulheres, né? Porque à medida que não se faz uma discussão, e aí não é uma discussão de segurança como foi colocada aqui durante esses dias, de armar guarda, de colocar catraca, tá difícil hoje, de colocar nas portas da universidade. Não é isso, é espaço público, sim, é um espaço federal que merece ser abraçado por todo mundo que entra, mas ele merece sim ter medidas que venha da reitoria, do governo federal, e qualquer perspectiva de política pública que assegure sim esse espaço, porque a discussão de segurança é uma discussão do feminismo, uma discussão do movimento feminista, não é uma discussão da direita, não é uma discussão reacionária, é uma discussão
que faz com que a gente resguarde as nossas vidas. E aí sim eu também tenho uma ponderação a fazer com relação à Lei Maria da Penha, que de fato é um mecanismo importante, mas não funciona na sua plenitude, né? Então é uma política de criminalização que em alguma medida nesse momento é necessária para resguardar a vida de mulheres, mas que precisa sim ter uma perspectiva de superação à medida que dizer somente que os companheiros homens são machistas e nos violentam no dia a dia não dá conta da tarefa que nós temos de superação do machismo. Não dá conta. A nossa perspectiva, ela tem que ser sim pedagógica. Se nesse período o número de violência nos assusta tamanho, de forma tamanha, que faz com que a gente tenha que ter uma política em certa medida preventiva, em alguma medida de criminalização, ela coloca nesse sentido para a gente também que medidas socioeducativas elas são necessárias na perspectiva de reabilitação, que o debate que a gente faz aqui hoje ele é de extrema importância, porque é um embate. Se a gente diz que a violência ela é machista, que o machismo parte de uma ideologia, é na luta ideológica também que essa superação se dá. Então é importantíssimo ver as pessoas parando para ouvir que a gente está falando que a violência contra a mulher não é somente mais um caso de violência banal, ou não é somente mais uma estatística, ela tem comprovação, ela tem origem, é uma origem de uma ideologia que mata cada dia mais as mulheres. Então eu queria saudar todas as companheiras que se dispuseram a fazer parte desse espaço, todos os companheiros que no seu dia a dia buscam a superação, embora seja muito difícil, porque está enraizada, está colocado para as mulheres, está enraizado nos homens, nesse sentido, a ideologia machista. Então eu queria saudar a todos, dizer que Daniele é um exemplo de luto, que a gente precisa transformar em luta e que essa universidade precisa cada vez mais ter espaços como esse, ter perspectiva de política pública nesse sentido, e aí a gente vai sim brigar por segurança no campo da perspectiva de defesa do corpo da mulher, mas que a nossa disputa está no meio científico à medida que a ciência precisa encarar que há diferenças entre homens e mulheres, que há diferença de gênero na sua pesquisa. A gente precisa disputar dentro da universidade por que a gente não pode falar de prostituição, por que a gente não pode falar não pode contestar a família, por que a gente não pode contestar a ordem nesse sentido aqui dentro da universidade, e por que esse tipo de debate choca tanto a sociedade, por que a ciência não se apropria dessa discussão, por que a academia não reflete, por que a nossa universidade, os nossos professores não fazem com que a gente faça uma reflexão sincera do que significa a violência de gênero e as relações de gênero, inclusive aqui dentro da academia. Então é isso.